ao canal Luminares. Eu sou o astrólogo e professor Edelson Finozzi. Eu queria também pedir a vocês que se inscrevessem no canal do YouTube, ativem o sininho de notificações, deem seu like e compartilhem, comentem os nossos vídeos. Assim vocês ajudam a divulgar a astrologia e o nosso trabalho e de todos os profissionais convidados que vêm compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Mas é bem bacana esse tipo de posicionamento, né, de Vênus e Marte, e até interessante, porque se a gente percebe, né, pela referência da Terra, a gente tem um planeta interno, né, Vênus, com a nossa órbita, em relação à nossa órbita, e o planeta Marte externo à nossa órbita. Então, são dois planetas aí que estão vizinhos, né, à nossa habitação, planeta Terra, e que traz essa condição. Quando a gente pensa no elemento ar, obviamente, né, a gente está pensando aí nos signos de Gêmeos, Libra e Aquário, em suas perspectivas e questões muito particulares. Mas o elemento ar, obviamente, vai estar ligado ao conhecimento, vai estar ligado à mente, vai estar ligado à flexibilidade, adaptabilidade. Então, de certa maneira, dois planetas tão distintos e particulares como Vênus e Marte, realmente terão características muito próprias, que nós vamos conversar aqui um pouquinho, dentro de cada um desses signos. E até se a gente pensar em termos dos dois planetas, até um pouco antes da gente entrar nesse elemento ar, quando a gente pensa em Vênus, que é a pequena benéfica, esse contato afetivo com o meio externo, a gente pode pensar no ânima, que é essa expressão sensível. Então, Vênus caminhará nesta noite, né, por meio de uma expressão sensível em signos de ar. Já Marte, que é esse contato mais agressivo, né, mais impetuoso com o meio externo, a gente pode pensar no ânimos, que é essa expressão mais impositiva, e que também irá caminhar, né, nos 3 signos de ar nesta noite para a gente perceber. Então vejam que Vênus e Marte, com suas particularidades, vão trazer expressões muito fortes e muito ricas. E até me fez lembrar, quando o Ed me convidou aí para essa noite, às vezes quando eu faço mapas de ou jovens, ou faço mapas para os pais em relação a crianças, o quanto a gente perceber o posicionamento de Vênus nos signos de ar, ou nos signos como um todo, e a posição de Marte, o quanto a gente tem a percepção da criança, o quanto a gente tem a percepção de aprendizado de relacionamento, de impetuosidade, ou até a coisa da futilidade de Vênus, no lado sombra, ou da belicosidade, né? da coisa da briga com Marte. Então é bem interessante com isso, de perceber esse caminhar. E no elemento ar, certamente, vão ter suas características. E só para quem não é da astrologia, o que significa o elemento ar? Né? Então, ele, diferentemente dos outros, eu acho que a grande palavra-chave aí é razão, né? A racionalidade que ele traz para os três, não é isso? Perfeito. A razão, essa racionalidade, as questões mentais. Quando a gente pensa nas 4 forças da natureza, né? Fogo, terra, ar e água, e para nós, na astrologia, isso é extremamente... Aliás, é o princípio dos nossos estudos, né? Quando a gente começa a estudar astrologia, a gente não vai estudar posicionamento planetário, a gente vai estudar justamente que força é essa do ar, o que ele vai trazer em termos de versatilidade, adaptabilidade, de questões da razão, de conhecimento. Né? Claro que está ligado a uma força da natureza, mas isso vai se expressar no ser humano. E nós também, né, somos seres da natureza. Né? Até vendo na tua imagem aí, né, que você está com... É uma parreira que está aí atrás, São né? videira. Videiras. Então você vê, nós somos seres da natureza, a gente Sim. comunga com a natureza e certamente perceber esse elemento ar por meio do conhecimento, da mente, da razão, vai nos trazer uma ótica diferenciada. E aí, claro, quem depois, hoje, né, nesta noite, ou mesmo depois assistindo ao nosso vídeo, vai poder perceber se o seu posicionamento de Vênus ou Marte no elemento ar, o quanto ela está conectada com
esse fluxo, ou Uhum. seja, ela já percebeu este fluxo, ou o quanto ela pode ainda ter potencial para se conectar e conquistar Uhum. aí tudo que ela precisa. E você mesmo disse no começo a questão da comunicação, que é outra característica muito particular desse elemento. Né? E principalmente, por exemplo, aqui, nós Uhum. estamos usando de uma comunicação oral, estamos Uhum. utilizando de uma comunicação por vídeo, Uhum. né? Então, a gente também perceber que esse fluxo da natureza, ou o fluxo do elemento ar, ele também vai se adaptar ao tempo. Hoje estamos no ano de 2024, mas o elemento ar já existia, vamos dizer, para os primeiros astrólogos, sempre Uhum. existiu. Agora, Uhum. como, se a gente pensar como eles pensavam o elemento ar lá em 1600, Uhum. 1700, né? Uhum. Que tipo, lá não tinha celular, não tinha Uhum. nenhuma dessas conectividades, mas lá eles já percebiam o quanto essa questão de comunicar-se, adaptar-se, ou ter essa Uhum. reflexão também funcionava, assim como as outras três forças da natureza. Sim. E também tende ao futuro. Né? Não sabemos Uhum. para onde essa tecnologia da comunicação caminhará, Uhum. mas certamente o elemento ar vai se adaptar junto. A Uhum. astrologia lê o seu tempo, né? Lê o seu tempo atual. Então é bem Perfeito. interessante observar isso. Pensei na questão da intelectualidade, pensamento, que também é algo que eles três, né, os três compartilham. Né? Sim, tanto os signos de Gêmeos, Uhum. Libra e Aquário, e é interessante quando a gente vai descer um pouquinho, então, pegando o elemento ar e dividindo nessa tríade, Sim, o signo de Gêmeos como sendo um signo de ar mutável. Então, vai sim. trazer realmente essa questão de adaptar-se, né? Um Uhum. verbo aí ótimo para identificar um geminiano, um Uhum. padrão geminiano. Tem a versatilidade dos estudos, certamente. Tem a questão da oralidade, certamente. Agora, se a gente caminha para Libra, que aí é um signo de ar cardinal, tem um ímpeto, tem uma força. Uhum. Ou seja, ele vai estar ligado a questões talvez de equilíbrio, de justiça, de harmonia. Né? Uhum. É, claro, vai dizer que o libriano não gosta de estudos? Claro que sim. A Uhum. gente vai olhar outras perspectivas planetárias e posições. Mas o signo de Libra vai estar ligado muito mais a essas questões, a questão do belo, da beleza, né? Uhum. Da Uhum. harmonia. Uhum. Então veja como o elemento ar já se manifestou diferentemente. E aí, para Sim. o terceiro, que é Aquário, aí é um signo de ar fixo, né? Tem Uhum. aquela coisa, vamos dizer, da pedra, né? Do Uhum. fixo. Então você vai ter muito mais a questão do desprendimento, da independência, da originalidade, né, como um todo. Então, olha como é interessante ver que uma força da natureza, né, o elemento Sim. ar, consegue trazer três leituras, três expressões diferentes para uma perspectiva dos signos. Até já também retomando, talvez até conhecimentos que você já trouxe aí com outros profissionais e colegas. Nós somos como frutas de uma época do ano. Né? Tem época do Uhum. ano que nasce aquele padrão, mas sempre lá, né? Na época de Gêmeos, na época de Libra e na época de Aquário, Uhum. nascerão pessoas da expressão da força do ar, e só Sim. que tendo expressões diferentes. Começando então por Vênus, Sim. Vênus em Gêmeos. Sim. Quando a gente pensa então, se Vênus é a pequena benéfica, ter essas questões harmônicas, Uhum. relacionamento, esse contato afetivo, e está dentro da expressão geminiana. Né? Até outro dia eu estava voltando um pouquinho, fazendo um atendimento, eu falei para a pessoa é do teatro, do meio artístico. Sim. Aí ela era a primeira vez que ela estava fazendo o mapa, eu falei assim, olha, pensa no teatro. Então o ator, a atriz Vênus, ela Sim. estava vestindo uma roupa geminiana. Ela vai ser Vênus sempre. Só Sim. que ali ela vai estar travestida, né? Revestida Uhum. de um padrão geminiano. Então vamos juntos pensar isso. Se a gente pensa então no planeta Vênus numa padrão, numa expressão geminiana, a gente Uhum. pode pensar no afeto versátil. Então nesse afeto que se expressa verbalmente, Sim. a gente pode pensar numa inteligência que, que tem
essa questão do relacionamento, mas muito mais despreocupada, muito mais leve. Claro que vai ter o seu lado sedutor, mas essa sedução estará muito mais voltada para o lado da curiosidade, do interesse, do querer saber do geminiano e da geminiana, né? A gente Sim. pode pensar também que, de repente, esse padrão de relacionamento geminiano pode, por algumas vezes, ter um lado mais volúvel. Ah, mas Uhum. como assim? De novo, a gente está olhando um posicionamento. Dizem Uhum. muitas vezes que o geminiano é duas caras. Não, não é. Ele só vai se adaptando. Mas se a Sim. gente pensar numa expressão afetiva de Vênus no padrão geminiano, pode ser que a pessoa, nas relações como um todo, ela não fica pesando a mão. Ela é mais leve, mais Uhum. despreocupada, Uhum. mais versátil, como eu coloquei no começo. Uhum. Isso vai dar um caráter agradável, certamente, vai ter um gosto mais desprendido para essas questões da relação. Uhum. Pode, por algumas vezes, inclusive em padrões de mapas que a gente vai percebendo ao longo das consultas, que as pessoas que têm Vênus em Gêmeos têm uma ligação com parentes, como se esses afetos fossem ligados às pessoas mais próximas, tá? Mas aí é um Certo. padrão, de novo, Sim. dessa maneira. Sim. Ah, pode a pessoa com Vênus e Gêmeos ser mais paqueradora? Até Uhum. pode, até pode. Uhum. Por essa leveza no relacionamento, não estou dizendo que é pegação, não, hein? Uhum. Vamos Uhum. cuidar daí. Uhum. Mas certamente a pessoa ela se sente mais ali meio desprendida, então ela entende que estar no relacionamento e eu posso chegar numa outra pessoa, mas de novo é um padrão. Quando eu Pode penso pontuar. em Vênus em Gêmeos, eu É, sempre penso da importância da comunicação perfeito. para quem tem Vênus em Gêmeos. O falar, o comunicar é muito importante, talvez até mais do que uma atitude. Eu imagino que seja mais difícil demonstrar o sentimento e é mais fácil descrever e falar o que está sentindo do que demonstrar, Perfeito. entendeu? Ótima Como os de observação. água. Ótima observação. Né? E principalmente quem aqui de repente se relaciona com pessoas com Vênus em Gêmeos, essa questão da comunicação é primordial, é Sim, essencial. eu acho. A troca da conversa, a troca do querer saber, a Uhum. curiosidade. Eu preciso entender, saber se Sim. a nossa relação está válida, está dentro dos padrões que a gente combinou lá no início. Perfeito. Muito legal essa pontuação. Perfeito. Vamos para o Vamos, próximo? Então, vamos. a gente percebe aí Vênus agora no signo de Libra, que astrologicamente a gente diz que Uhum. está em domicílio, ou Sim. seja, a Vênus está na sua melhor expressão, na sua melhor potência, né? cem por Uhum. cento de potência. E aí a gente pode pensar que esse afeto de Vênus é um afeto harmonioso, com a harmonia de Libra. Então, certamente, é uma pessoa que vai querer expressar o afeto, a alegria, buscando sempre o equilíbrio, a Uhum. harmonia. Existe um padrão da pessoa sempre atrair, e claro, né, às vezes, como eu falei, a astrologia ela lê o tempo, né? Sim. Se a gente pega a astrologia mais antiga, a gente ouve muito assim, atrai o sexo oposto. Uhum. Não necessariamente nos novos tempos, né? Uhum. Atrai, a pessoa é atrativa e atrai. Então, Uhum. quem tem Vênus em Libra tem esse sex appeal, né? Que Sim. um que a mais que acaba trazendo. Pode ter essa questão meio sonhadora, né, dela querer colocar esse padrão da relação Uhum. dentro desse equilíbrio de Libra. Pode Sim. muitas vezes confundir um pouco a paixão com o afeto. Pode ocorrer, Uhum. né? Uhum. O que muitas vezes as pessoas falam da indecisão de Libra pode afetar muitas vezes a Vênus nesse sentido. E aí acabar tendo essa confusão entre paixão e afeto. Uhum. Quem tem Vênus em Libra, muito provavelmente pode ter aversão a brigas. Ah, quer dizer que essa pessoa não vai brigar? Nunca. Uhum. Claro que vai, né? Se você pegar no calo, se você pegar no ponto mais crítico dela, Uhum. ela vai brigar. Mas ela vai ter aversão à briga. Então ela quer o que de novo? A harmonia, a justiça, o equilíbrio. Pode, por vezes, também ser uma pessoa de um ótimo talento artístico. E aqui
nas mais diferentes vertentes do que a gente pode pensar sobre artes, né? Sim. Artes, música. É uma pessoa que gosta muitas vezes até daquela aprovação pública, se a gente pode pensar. Uhum, Porque como uhum, ela pensa nessa beleza, né? Vênus, que é a deusa do amor, toda uhum. bela, e no signo de Libra, ela requer uma aprovação pública daquilo que ela está expressando e demonstrando ali naquele Sim, momento. Então sim, é bem interessante também ver como Vênus se manifesta em Libra. sim, sim. E essa parte que você falou das artes realmente, né? Porque a Vênus ela está muito ligada à estética, então quem tem, inclusive quem tem Vênus em Libra, é bem possível, claro, vai depender da localização da casa que está, mas é bem possível que tenha traços clássicos de beleza. Isso. É Porque beleza algo é muito nesse, particular, é né? muito Muito particular, particular e muito do subjetivo. tempo, né? Muito do Sim, tempo. sim, Mas ela tem esse sex appeal, é uma sim, beleza que está intrínseca e chama a sim. atenção. Chama, Então, muito verdade. provavelmente, e é interessante, porque às vezes, se a pessoa tem esta percepção naturalmente Uhum, que ela tem, ou porque um astrólogo, alguém informou uhum. ela, é um tipo de, eu vou usar aqui uma palavra, um poder, né? Ela tem um poder ali. Sim, uma Mas carta na manga uma que ela carta na pode manga. Só usar. que pode usar. Só que às vezes a pessoa não tem essa percepção. E ela Sim, fica achando assim, verdade. meu Deus, fica todo mundo me olhando, fica todo mundo chegando, fica todo mundo. Né? Verdade. Mas por quê? Porque ela tem esse tipo de expressão que é a natural, a Uhum, naturalidade de uhum. Vênus em Libra. Sim, Mas é bem interessante sim. mesmo. Perfeito. E E aí, indo para o próximo, quando a gente sim, chega com Vênus no de signo de Aquário. aquário. E aí a gente pode pensar nesse afeto na roupagem desprendida de Aquário, Uhum, independente. Então, certamente vai ser aquela coisa mais não convencional, a sim. expressão do afeto, mais original. Pode ser pessoas que gostam de pessoas excêntricas. De novo, Isso é o que mais me vem na cabeça quando eu penso em Vênus em aquário. e de novo, né? A gente pensar em excentricidade ou beleza em cada tempo, isso Sim, vai mudando, né? sim. Mas nos novos tempos, pelo menos nos tempos atuais, onde a gente já consegue ter uma, vamos falar, uma permissão de que cada um se expresse como quer, como Sim. queira, então é interessante, porque você vai ter N opções para que essa pessoa de Vênus em Aquário possa se conectar, né? Com Uhum, uma uhum, excentricidade. uhum. Pode ter também uma questão desse, se a gente pensar assim, num amor livre, eu vou usar uma expressão, né? E de novo, aqui de repente eu posso estar tocando nos tabus de cada pessoa, né? Uhum, Mas uhum. tem pessoas que vivem um amor livre, Sim, o amor com uma pessoa, duas, sim, três, quatro, N pessoas. Não estamos aqui para julgar o modelo sim. de cada um, mas tem um pouco desta explicação desta base É. de Vênus em Aquário. Vamos lembrar que Aquário é famoso por conseguir ter esse distanciamento que a maioria de nós, outros signos, né, não tem. Então, como Vênus é a expressão do amor, ela pode conseguir expressar o amor dessa maneira, com certo distanciamento, que vai levar a isso que você falou, um trissal, um poliamor, Poliamor. enfim. E é interessante porque Uhum, esse tipo de expressão amorosa não é de hoje, mas hoje uhum. já se consegue falar, Sim, publicar, ler, né, sim, trocar. E, e você perceber que quem tem Vênus em Aquário vai contra as regras, sim, contra os tabus, e sim. ainda é uma pessoa que está no nosso convívio, ou Uhum. seja, é um tipo de padrão e de força bem interessante. Tá? Se Sim, a gente sim. não estou dizendo dos preconceitos que a pessoa possa sofrer, Uhum, mas é uhum. interessante observar que é uma pessoa com vários posicionamentos astrológicos e que se a gente pensar nessa Vênus em Aquário, ela está lá quebrando tabus, expressando esse afeto independentemente, fora das regras, Uhum. não convencional. É, pode muitas vezes, dentro dos padrões que a gente atende, a pessoa que tem Vênus em Aquário, quando ela se conecta,
vamos dizer, conjugalmente com uma pessoa, ela precisa que essa pessoa seja também um grau de amizade. Sim, é Né? importante, né? A questão além do amante, mas ser o amigo, né? Aquele com Ter o quem eu amigo. Com consigo que eu posso trocar, trocar. né? Isso. E é interessante, porque você pensar assim, existem, de novo, vários tipos de conjugação do amor, Sim, de afetos, de padrões, mas sim, a pessoa olha o outro também como um amigo, além de um sim, amor que está sim, ali. sim, Então, sim. é um tipo de condição bem interessante. Pode acontecer da pessoa que tem Vênus em Aquário se conectar a grupos de amigos, né? Sim. Então, ela se conecta nesse afeto a Uhum. uma rede de pessoas. Então, Sim. pode ser aquela pessoa que sai trocando afetos com várias pessoas naturalmente, né? Uhum. Tipo, para ela tá tudo certo, Sim. né? Manda beijinho, dá abraço, Aham. trocas ali. Ou seja, para ela não é uma questão, ela não está fazendo para se mostrar, Ah, sim, né? Olha, sim, sim. não É é isso. natural. É É natural. natural. Ao passo que outras pessoas vai ser aquela pessoa que malemar cumprimenta o anfitrião da festa e olhe lá, vai É, ficar não, sentadinho. é da mesma maneira que a Vênus em Gêmeos, a pessoa vai ter um networking absurdo, vai conhecer 10 milhões de pessoas, em Aquário vai ter essa questão de amizade, de fraternidade com o grupo todo. Perfeito. Então, retomando, né? A gente perceber que esse Vênus em Gêmeos vai trazer esse afeto versátil, que a Sim, Vênus em Libra traz o sim, afeto mais harmonioso, equilibrado, e que a Vênus em Aquário vai trazer esse afeto desprendido, ou seja, o afeto, os signos de ar, eles vão se manifestar da mesma maneira, mas sim. claro, em padrões diferentes. E isso é que dará também um pouco da individualidade de cada um de nós. Né? Então, vamos relembrando, né? A gente sai do campo do afeto agora e vamos para Marte, a coisa da iniciativa, da belicosidade, né? Marte em Gêmeos. Então, quando Sim, a gente pensa que alguém tem uma posição dessa, Marte em Gêmeos, a gente vai ter a energia de Marte com a sim, versatilidade de Gêmeos. sim. Então, energicamente versátil. É uma pessoa que se afirma com flexibilidade, que até com a expressão verbal, Uhum. inteligência, usa essa força da comunicação. Então, a Sim. pessoa que terá uma comunicação certamente muito forte. Vai ter uma energia mental também Uhum. muito forte, né? Uhum. Pode ter, inclusive, uma destreza manual também muito Uhum. forte. Né? Uhum. Como está ligada a esse conhecimento, então ela Sim. quer fazer. Né? Ela tem o ímpeto ali de usar o seu conhecimento para fazer. Pode ser uma Lembrando pessoa. que Gêmeos, desculpa te cortar, mas Imagina. Gêmeos ele está ligado às mãos. E Então o Marte ali vai dar essa habilidade de trabalhar com as mãos, né? devo fazer uma brincadeira aqui. Sim. Será que todo italiano tem Marte em Gêmeos? Olha, preciso ver isso do Vamos, mapa da Itália, né? talvez, talvez. Eu sou um que às vezes minha esposa fala: baixa essa mão, rapaz, pelo amor de Deus. Eu não consigo, não prende minha mão. Então vai ter essa destreza Sim, manual, essa sim, inquietude, né? sim, Pode ser, de repente, uma questão, como o Marte pode ter a questão da belicoso, né? é, Belicosidade, da briga, agressividade, da agressividade, pode ser pessoas com padrões que queiram discussões intelectuais, muitas vezes. sim, Porque ela vai querer sim, a briga sim, pelo meio intelectual, pelo meio do sim. conhecimento, né? Então, de certa maneira, transita por aí. Pode ser uma E pessoa que. Pode dependendo falar. dos aspectos que esse Marte faz, essa agressividade pode transparecer na comunicação Pode. dessa pessoa, né? Agressividade na comunicação. Na comunicação, né? Então, É, mesmo que a pessoa não esteja brigando, a maneira como ela se expressa pode parecer agressiva para os outros. pode, pode. Né? E a pessoa não perceber, mas eu não estou brigando. Não, Uhum, você está brigando. uhum, uhum. Pode chegar a palavras de baixo calão ou não. A própria expressão dela é uma expressão de briga, de desentendimento, né? Sim, Pode ter muitas vezes um padrão de pessoas que têm uma perspectiva de trabalhar com coisas simultâneas.
Sim. Né? Então, ela, como tem essa habilidade com as mãos, ela consegue fazer, não só as mulheres, tá? Porque as mulheres ficam falando que elas têm essa qualidade. Sim. Claro que é uma qualidade, mas Multitask, né? isso, Multitask. multitask, que vai ali fazendo várias tarefas. Uhum. Então tem essa perspectiva, essa energia de Marte com a Uhum. versatilidade de Gêmeos. Vamos Perfeito. Perfeito. caminhar para o próximo? Vamos sim. Marte em Libra. Então eu tenho Uhum. energia de Marte com a cooperação, a harmonia de Libra. Então tem essa energia cooperativa, harmoniosa. Sim. Então certamente vai ser uma pessoa que se desprende, se afirma muito Uhum. mais socialmente, até com certo charme e elegância, né? Com Uhum. perspicácia não, mas com delicadeza, né? Tem a Uhum. atitude, tem a ação, mas vai Uhum. ter aquele charme, aquela elegância na hora de ter a sua atitude, né? Uhum. Muitas vezes pode ser uma pessoa que briga pela justiça, que briga pela harmonia, né, pelo equilíbrio das coisas, porque ela entende que na hora de agir, ela Uhum. deve agir com diplomacia, né? A Uhum. diplomacia de Libra. Uhum. Então, não vai muito parecer que a pessoa tenha agressiva, como nós falamos, né? Uhum. Mas ela até pode estar sendo naquele momento, mas ela vai buscar uma harmonia, um Ela vai equilíbrio, ter uma dificuldade, talvez, de ser agressiva, é, porque o Marte está no exílio lá, né? Então, assim, isso, talvez ele não consiga demonstrar aquelas características naturais dele de uma maneira tão clara e é, óbvia como em outros lugares, não é isso? é isso mesmo, né? Essa característica do exílio traz essa perspectiva. Não é um lugar confortável para o Marte, né? Uhum, E uhum, provavelmente pode, quando a pessoa também tem essa percepção dessa força do Marte em Libra, uhum. ela pode até usar de persuasão, viu? Pode ser uma Sim. pessoa persuasiva, porque ela entende que ela pode ter a atitude, uma ação, e vai ali, ó, levando, joga dali, joga de lá, e quando vê, ó, puf, convenceu a pessoa, levou, né, nesse sentido, mas levou por meio de um outro campo, né, no campo da atitude, mas de maneira mais cooperativa, mais harmoniosa mesmo. E se a gente pensar Uhum, agora, né, no Marte em Aquário, uhum. a gente tem a energia de Marte com Sim. essa força revolucionária e livre do aquariano, da aquariana. Uhum, Então é uhum. uma energia livre, revolucionária, que se Sim. afirma com inteligência, mas Uhum, com individualismo, com originalidade, com independência, com essa ação, com excentricidade, uhum. né, dentro desse caminho. E se a gente pensar, pode ser certamente uma pessoa líder dos seus grupos, né? Sim, Líder das suas guildas, né? Dos seus grupos aí sim, que tem sua representatividade. E quando eu perfeito. atendo pessoas com esse tipo de posicionamento, eu faço uma provocação, né? Ah, você tem muitos Uhum, amigos? Ou poucos? Ah, eu tenho. Você já pensou em se juntar a alguns grupos, né? uhum, Ah, eu até gosto, mas às vezes a pessoa não percebeu ainda esse potencial, essa potência. Eu falo, olha, busca um grupo de pessoas que pensam como você, estejam uhum, ligados a uma causa humanitária, alguma coisa que uhum, você gosta, né? uhum. E vai lá, porque sabe por quê? Vai passar um tempo, você vai virar líder desse grupo. Imagina, não sei o quê. Passa um tempo, tá lá a pessoa já, né, no topo da estrutura, né, ocupando algum cargo de liderança, Sim, porque ela tem esse tipo de perspectiva. sim. E é interessante porque as outras pessoas fazem essa leitura dela, né? Olha, ela tem esse potencial de liderar o nosso grupo, né? E vai liderar de novo, né? De maneira aquariana, ou seja, quebrando inclusive tabus e regras, Uhum, né? uhum, uhum, Porque uhum. vem para traçar essa independência, Sim. essa originalidade. Pode, por vezes, até pelo lado de Marte e pelo lado aquariano, não gostar de ordens. Pode ter, às vezes, um quê da. Não estou falando que a pessoa é subversiva, Aham. mas, olha, para obedecer ordens é um tanto quanto É. complicado. Mas você é uma pessoa que gosta de trabalhar, a ter atitudes em relação à Uhum, tecnologia,
a questões de ciência, né? De ter essa ação de altruísmo, né? Junto com grupos, com amigos também. A imagem que vem para mim, Marte em Aquário, aquelas pessoas, aqueles caras do Greenpeace, que aquele barquinho tentando parar o navio. É a pessoa do Marte em Aquário. Não é? Porque ele vai. O Marte é ação, né? Então ele vai lá e ele vai querer fazer a coisa. Né? E é a coisa mesmo, claro, que foi pensada aquela ação. Mas na hora que ele está ali no meio do fogo, ele não vai pensar. Ele não vai ter medo. Ele não vai ter medo de fazer. Não vai ter medo, não vai ter medo. Perfeito. Porque quem pensou, talvez teve um Marte em Gêmeos, mas vai ter medo de pegar o barquinho em frente do navio. O Aquário vai lá e faz. Vai lá e faz, né? É. E muitas vezes a pessoa do Marte em Gêmeos falou assim, olha, você só vai lá, tá? Você só mostra a nossa bandeira e volta. Aí ele, tá bom, chefe, beleza. Aí o Marte Aquário vai lá, se joga coisa, pendura no navio. E é interessante esse tipo de perspectiva, porque foi aquilo que a gente conversou logo no início do nosso bate-papo. Pais e mães que estão nos ouvindo agora ou depois com um vídeo no YouTube, façam um mapa de seus filhos, das suas crianças. Por quê? Esse tipo de perspectiva na criança é muito natural. E por que é natural? Porque a criança ainda não está com as nossas regras sociais, né? Que vai nos burilando. Então, seja no lado venusino, né? De Vênus com relacionamento, onde a mãe fala assim, essa criança não faz amizade, ou essa criança faz amizade com todo mundo. Aí no lado marciano, meu Deus, a professora já me chamou 20 vezes no mês. Essa menina só briga na escola. Ou ao contrário, só apanha, né? Ou seja, você entender o mapa da sua criança, né, do jovem, está dando essa perspectiva. Você vai perceber essa naturalidade. Se ela é uma criança de lado mais harmônico, mais intempestiva, né? Ou até mesmo para o adulto. Mas eu friso das crianças porque cada vez mais quando eu faço o mapa para esse tipo de público, é um tipo de descoberta gostosa. Porque está dentro desse nosso padrão de conversa aqui, com esse conhecimento de entender a naturalidade do ser. E eu acho que é legal para o pai entender como essa criança se comporta, né? Da onde está vindo esse comportamento, e não tentar mudá-la, mas dar opções de caminho, né? Ensiná-la com a sua própria experiência como lidar com aquela situação. Né? Perfeito, porque é natural, né? Do pai, da mãe, da família que cria, quer burilar ao seu jeito, à sua forma, ao invés de canalizar essa potência. Exatamente. Né? A função da astrologia é identificar estes padrões no ser para que ela possa canalizar da maneira certa, correta. Né? Perfeito. Não vai adiantar você colocar uma criança que é altamente intempestiva para fazer yoga. Talvez ela não vai. Ela não vai conseguir. E vai ficar mais frustrada. Então você vai ter que canalizar essa energia num esporte mais agressivo, talvez, coletivo, alguma coisa do tipo. Né? Ou no caso, né, de alguém que tem a Vênus lá em Gêmeos, que tem esse afeto mais versátil, e aí você não consegue reconhecer esse tipo de padrão de relacionamento da criança. Então, sejam os pais ou sejam os adultos que estão aqui nos ouvindo, façam o seu mapa, porque reconhecer Vênus e Marte, que inclusive para nós, astrólogos, a gente chama de planetas pessoais, né? Planetas pessoais por quê? Porque, primeiro, eles estão perto da gente e a gente usa isso cotidianamente. Perfeito. Cotidianamente. Né? Mercúrio, Vênus e Marte, que são os planetas pessoais, a gente usa 200% no dia. Do acordar ao dormir, você está usando as expressões de Vênus e Marte. Então, quando você percebe o seu padrão, você percebe a sua potência e consegue canalizar melhor os seus resultados.